Mas afinal, você sabe o que o advogado agronegócio faz? Porque quando a gente fala que ele cuida da cadeia produtiva do agronegócio, parece uma coisa muito pequena, mas não é. E para isso eu vou separar em algumas fases aqui para a gente poder entender melhor. A primeira delas, que eu sempre gosto de mencionar, é a da aquisição de insumos para o plantio. Olha, para se produzir você vai precisar de fertilizante, de defensivos, de maquinário e, como a gente sabe, o agronegócio gira no crédito aqui no Brasil. E o produtor rural, para ter acesso aos insumos, muitas vezes precisa financiar. E ele consegue isso por meio, por exemplo, dos planos safra, que tem um juro subsidiado para o acesso, ou também pelo crédito privado, quando o produtor geralmente não tem acesso ou já excedeu o seu limite do plano safra. E acaba sendo, pessoal, um tema muito importante, porque como nós verificamos, ele tem uma legislação específica que pode cobrir, por exemplo, frustração de safra, dificuldade de comercialização. Então, o advogado do agronegócio tem que estar sempre atento a esses temas para evitar transtorno aos seus clientes. Uma segunda fase que eu gostaria de destacar também é a questão da produção. Depois que o produtor recebe os insumos, recebe a semente, recebe os fertilizantes, recebe os defensivos, ele tem que plantar. E para ele plantar, ele precisa ter acesso à terra. E quando ele não é dono de uma propriedade, ele tem que fazer uso, por exemplo, dos contratos agrários, como arrendamento e parceria para poder desenvolver a sua atividade. Mas para essa produção, além de tudo isso, ele também vai precisar de mão de obra. E aí vem um ponto muito importante que talvez pode gerar muita dificuldade ao seu cliente: a gestão dos colaboradores, a gestão trabalhista no agronegócio, que assim como os contratos agrários, tem toda uma legislação específica que tem que ser observada. E depois que o produtor rural adquiriu os insumos mediante financiamento, conseguiu acesso à terra através dos contratos agrários e fez a gestão dos colaboradores e conseguiu colher, a gente tem outra fase, que é a da transformação dessas mercadorias. Exemplos que a gente pode mencionar aqui: a transformação da soja em óleo, a transformação do leite em queijo, requeijão, muita coisa aqui de Minas, né, gente, que é bem gostosa. E aí cabe um pequeno detalhe: cada tipo de produção pode ter um regime tributário diferente, mais benéfico. Então, de novo, gente, aqui o advogado do agronegócio tem que estar atento para como fazer essa comercialização, qual é o regime que vai dar mais proveito, mais benefício ao cliente dele. Então, fiquem atentos também às questões tributárias. A quarta fase dessa cadeia produtiva gigantesca que é o agronegócio é a distribuição, que é quando o produtor rural muitas vezes comercializa com os ceasas, os grandes atacadistas. E aí um ponto de atenção: o advogado tem que estar atento na análise de crédito desses clientes que estão comprando do produtor rural. Caso contrário, ele pode não receber. É necessário ter garantias, ter documentação de tudo isso para que ele não tenha prejuízo na produção. E a última fase, e como não poderia ser diferente, é o consumidor final, que é aquela pessoa que de fato vai até a gôndola do mercado comprar o produto do produtor rural. E a gente precisa ter muita atenção também: até ali o advogado é necessário. Vocês sabiam que, por exemplo, para que você comercialize vegetais frescos como cebola, batata, cenoura, beterraba, você precisa ter a rastreabilidade desses vegetais, indicando onde foram produzidos, o que foi aplicado e tudo mais. E o consumidor tem acesso a isso por meio de um QR Code que vai junto com a etiqueta lá na gôndola. Então, de novo, gente, o advogado tem que estar lá, tem que estar atento a toda a cadeia produtiva do agronegócio. Nesse curto vídeo que a gente conversou aqui, a gente já viu diversas áreas pelas quais o advogado foi requisitado, não vimos? Crédito, a gente viu também sobre contratos agrários, a gente viu também sobre a questão trabalhista da gestão da mão de obra, a gente viu também a questão tributária lá dos produtos que são beneficiados. A gente acabou vendo aqui também a questão da rastreabilidade, a questão da análise de crédito para a compra desses produtos do produtor rural. Olha a quantidade de coisa que um advogado do agronegócio faz. Sem mencionar que ele poderia inicialmente ter que ter tido regularização fundiária daquela propriedade para que o produtor tivesse acesso ao crédito. Então, gente, o advogado do agronegócio desenvolve uma atividade gigantesca. É uma área muito ampla para se atuar. E não é à toa que o agronegócio representa mais de 1/4 do nosso PIB e com tendência de alta. Então, pessoal, é uma área excepcional para se especializar. Não existe quase ninguém qualificado para atuar nesse mercado. E eu estou esperando vocês para ajudar a gente a profissionalizar o agronegócio brasileiro.